mas deixa feridas profundas. O mais preocupante é que isso não começa com agressões físicas, começa com manipulações, controle, palavras que vão diminuindo a vítima, fazendo com que ela perca cada vez mais sua identidade. No Brasil, milhares de mulheres ainda vivem essa realidade todos os dias, principalmente dentro das próprias casas, longe do olhar da sociedade. Na reportagem de hoje, vocês vão observar o relato de uma mulher que sofreu um relacionamento abusivo, uma história que relata como a violência surge de maneira silenciosa, que é difícil, mas não impossível de sair desse ciclo. O que você verá aqui não é ficção, é a realidade de milhares de mulheres que ainda têm medo de falar, que pode estar mais perto do que você imagina. Eu demorei muito tempo para entender que eu estava em um relacionamento abusivo, porque no começo não parecia. Não começou com agressão, começou com palavras. E isso é o que mais engana, porque eram comentários disfarçados de cuidado, de preocupação, mas que aos poucos foram me diminuindo. Ele dizia como eu devia me vestir, com quem eu podia falar, o que estava certo ou errado, e sem eu perceber eu fui me moldando. Quando eu vi, já não era mais eu. Eu vivia tentando ser suficiente para uma pessoa que só via problema e culpa em mim. E aí vieram os gritos, depois vieram as agressões. E é difícil explicar isso, porque quando a gente vê na televisão, parece distante, parece exagerado, mas não é. Acontece de verdade, acontece em silêncio, acontece todos os dias. E eu vivi isso. Eu vivi o medo dentro da minha própria casa. Eu vivi situações que eu nunca imaginei que eu pudesse suportar. Porque eu tinha medo dele, eu tinha medo de ser julgada, eu tinha medo do mundo. E o pior é que eu já ouvia isso todos os dias. Ele dizia que se eu obedecesse, nada disso ia acontecer, que eu era a culpada. E quando você ouve isso repetidamente, você passa a acreditar. E eu acreditei. Foram anos assim, até que chegou um momento que eu não aguentei mais desse jeito. Eu não sei explicar o que aconteceu, mas eu decidi ir embora. E por um instante eu achei que eu estava livre, mas eu não estava. A perseguição continuou. Ele me perseguia, me seguia, mandava mensagem. Aí começou as ameaças, dizendo que ia se matar e depois dizendo que eu seria a culpada. Era como se eu não pudesse escapar. Eu vivia olhando por cima do ombro. Eu vivia com medo constante, medo de sair, medo de ficar em casa sozinha, medo de estar em algum lugar. Eu tinha medo. Medo de viver um dos momentos mais difíceis. Mas com o tempo eu consegui me afastar, eu consegui sair dessa realidade. Só que sair fisicamente não significa você estar livre, porque os traumas ficaram, o medo ficou, o pânico, mas passou. Mas eu ainda continuava ouvindo a voz dele, dizendo dentro da minha cabeça que eu não era capaz e que eu não merecia nada melhor. E foi nesse estado, quebrada, insegura, desacreditada de mim mesma, que eu conheci uma outra pessoa. E foi estranho, porque eu não sabia como agir no começo. Eu não sabia como era ser respeitada. Eu não sabia como era estar com alguém que não me machucava. No começo eu desconfiava de tudo. Eu tinha medo até do que era bom. Mas aos poucos ele foi me mostrando como é amar, como é ser amada, sem medo, sem dor, sem culpa. Isso foi reconstruído em mim que eu achei que eu tivesse perdido para sempre. Hoje eu ainda carrego marcas. Eu não vou dizer que tudo desapareceu, mas eu também carrego força, porque eu sobrevivi a algo que por muito tempo eu achei que eu não iria conseguir. Algo que eu achei que ia me destruir completamente.
E hoje eu consigo olhar para trás e entender que nunca foi culpa minha, nunca foi. E se eu pudesse dizer algo para alguém que está vivendo isso agora, é que eu sei que parece impossível sair dessa situação. Que o medo paralisa, que a culpa confunde, mas existe saída. Existe vida depois disso e você merece viver essa vida. Os casos de feminicídio no Brasil mais que dobraram esse ano em relação a 2024. Vitória Pedroso, de 20 anos, foi encontrada morta dentro da própria casa em Itapecerica da Serra, na Grande São Paulo. 1.568 mulheres foram vítimas desse crime no ano passado. Monstros homicidas matam ou tentam matar mulheres todos os dias no nosso país.